As parábolas da ovelha e da dracma perdidas. Neste livro de versos pretendo mesmo narrar duas nobres parábolas que muito têm a ensinar, expostas por Jesus Cristo, o Salvador singular. O Evangelho de Lucas pretende bem esclarecer que no amor divinal há misericórdia e poder, coisas que aqui veremos caso queiras entender. É no capítulo 15 que existe aquela seção de perdidos e achados, faça sua averiguação, porque é neste capítulo que bem farei a narração. E tenho a firme certeza que no final da narração, o leitor descobrirá como é má a murmuração, porque ela contamina ao leigo e ao sabichão. E da alegria no céu, o leitor vai entender, pois uma alma tem valor quando vem se converter, coisa que não pouca gente não sabe lá compreender. Com a ajuda do Senhor Deus, quero aqui bem começar com a ovelha perdida, a primeira que irei narrar, e com a dracma perdida, quero depois finalizar. A caminho de Jerusalém, Jesus ia sempre ensinando, com muita gente o seguindo e outros até duvidando. Uns nele estavam crendo, mas outros iam murmurando. Murmurar significa repreender ou censurar, é agir disfarçadamente com a voz baixa no falar. E assim vamos em frente para a história continuar. Entre os murmuradores havia escribas e fariseus, os grandes religiosos que, aliados aos saduceus, eram homens desprovidos do amor do grande Deus. Publicanos e pecadores também estavam ali, e assim toda essa gente a Jesus queria ouvir, para depois criticá-lo e ao povo fiel dissuadir. Como não tinha aptidão para ao povo ensinar, o grupo murmurador a Jesus vem criticar. Este recebe a pecadores e com ele vem se alimentar. Desse modo, por inveja, criticaram a Jesus, o nosso grande Salvador, o nosso alvo, nossa luz, o nosso divino mestre, que ao eterno nos conduz. Do amado Filho de Deus, eles mesmos zombavam, e querendo desacreditá-lo, os seus ensinos caluniavam, mas o contrário acontecia, e nele muitos acreditavam. E assim mais aumentava o número de seus seguidores, a maioria era de gente da classe dos pecadores, de maioria bem humilde, e não da classe dos doutores. Jesus ali não querendo deixar a lição para depois, olhando os murmuradores, uma parábola propôs, para os escribas e fariseus, especialmente esses dois. Ele, vendo que muitos eram da profissão pastoril, disse que certo homem para o deserto saiu, pois uma das 100 ovelhas, desgarrando-se, fugiu. As outras 99 no deserto ele deixou, e por essa sua ovelha ele muito procurou, até que a encontrando, em seus ombros a carregou. Quando chegou à sua casa, os seus amigos convocou, e na presença de vizinhos com ele muito se alegrou, porque a ovelha perdida esse homem a encontrou. Jesus, querendo dar ênfase ao seu grande ensinamento, disse que lá no céu há um grande contentamento, quando um só pecador vem com arrependimento. Mais do que por 99 isentos de tal proceder, e assim o Senhor Jesus deixou esse bom saber da necessidade e atitude do pecador se arrepender. Jesus diz que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor, pois ele chama cada uma, o que não faz o impostor. Veja em João 10, 3 e 4, confira agora, por favor. Permita-me, caro leitor, a dar-lhe uma explicação, no intuito de conduzi-lo a uma melhor compreensão, para que esta parábola traga-lhe boa edificação. Perceba que o pastor a falta da ovelha sentiu, por isso rapidamente a procurá-la saiu, não olhando para os óbices e esforço sequer mediu. As razões que a ovelha do rebanho se desviou, o pastor não quis saber, nem tampouco perguntou, e quando a viu perdida, com ela não se irritou. Quanto às 99, as deixou temporariamente, no deserto em segurança enquanto estava ausente, porque era responsável e de senso diligente. Em termos absolutos, as outras valiam mais do que a única perdida do qual o pastor foi atrás, pois a amava intensamente quanto as outras demais. O pastor talvez sofreu na demanda impressionante, pisando pedras e espinhos numa procura fatigante. Talvez desceu até os vales em sua busca incessante. Talvez ao cume dos montes o pastor veio a subir, seja mais ter pensado da busca de desistir, pois sua ovelha acharia se viesse a persistir. O júbilo foi colossal quando o pastor a encontrou, talvez faminta e sedenta, por isso logo se apressou, para pô-la em seus ombros e em sua casa festejou. Ao procurar uma ovelha, vemos a grande verdade, que para o Senhor Deus não conta a quantidade, uma vale mais que todas, é a matemática da bondade. Contudo, isso nos mostra uma grande realidade, que Deus deseja que todos conheçam bem a verdade, para que possam ser salvos com paz na eternidade. Queixavam-se os murmuradores que Jesus veio chamar, os pobres, os desprezados, os pares de qualquer lugar. Isso eles não entendiam, pois só sabiam criticar. Censurava os pecadores com um austero desdém,
pois diziam que estes viviam muito além do alcance da chamada de Deus como ninguém. Para eles, os pecadores não mereciam o perdão, porque era gente nociva que lhes causava irritação. Portanto, era um povo sem Deus e sem salvação. Mas Jesus, que veio ao mundo para os pecadores salvar, aproximou-se deste povo para poder evangelizar, coisa que o murmurador muito teme apreciar. A ovelha perdida é a figura do pecador, que muito longe está da presença do Senhor, que procura acolhê-lo porque tem imenso amor. Por isso os pecadores ao ouvi-lo se alegravam, enquanto os murmuradores a todos só criticavam. Entendiam eles de lei, mas no amor tropeçavam. Desse modo os pecadores Jesus Cristo o acolheu, porque a graça divina do Pai ele recebeu, mas a classe murmurante essa graça não entendeu. Por isso em seu ministério Jesus Cristo tinha razão de acolher os publicanos e os pecadores da nação, que lhe ouviam admirados, fosse em qualquer sermão. Para Deus os pecadores têm elevado valor aos olhos do poderoso, onipotente Senhor, porém os murmuradores, ele só veio o desamor. Jesus muito padeceu porque é o bom pastor, sofreu para nos achar neste mundo enganador, pois a ovelha perdida é a figura do pecador. Pois o pecador perdido está em má situação, porém o Senhor Jesus estende hoje a sua mão para dar-lhe a alegria de gozar a salvação. Tudo isso nos mostrou o grande amor singular que se dispõe ao sacrifício para o pecador encontrar. Precisas tu, amigo, hoje, que Jesus venha te achar? Terminada esta parábola, ele contou outra em seguida, e não foi a do filho pródigo, mas a da dracma perdida, porque a sua autoridade estava sendo arguída. Nessa parábola ele conta, em vista da murmuração, dos escribas e dos fariseus com a simples ilustração de uma moeda da época que estava em circulação. A dracma era a moeda que tinha o mesmo valor do denário romano, a moeda do imperador. No entanto, era grega e que se pagava o labor. Tendo 10 dessas moedas, uma mulher então perdeu, mas pegando uma candeia, ela rápida acendeu, e depois com a vassoura, o chão da casa ela varreu. Enquanto varria a casa, com diligência a buscou, até que a sua dracma esta mulher a encontrou, e reunindo as amigas, com os vizinhos se alegrou. Porque achei a dracma que eu havia perdido, dizia assim a mulher com revés resolvido, e assim quis festejar pelo sucesso obtido. Assim concluiu Jesus diante daqueles judeus: digo-vos a alegria no ser dos anjos de Deus, por um pecador arrependido, coisa difícil aos fariseus. Esta parábola representa a figura do cristão que está dentro da igreja, mais longe no coração. Não lê a Bíblia Sagrada e diz que tem religião. Frequenta até os cultos e não falta a reunião. Às vezes até tem cargo, mas não está em comunhão, nem com a Trindade Santa e tampouco com seu irmão. Assim está escondido e precisa ser encontrado, pois no caminho cristão ele encontrava-se desviado. E mesmo dentro da igreja tem um caráter misturado. A mulher perdeu a dracma porque ela se descuidou, mas não ficou conformada pela moeda que escapou, e por eficaz insistência a sua dracma recuperou. Pois na vida espiritual só se desvia quem desejar, pois se depender de Cristo ele jamais nos deixará, pois as ovelhas do seu aprisco ninguém as arrebatará. A dracma só foi achada quando a mulher acendeu a candeia do seu lar e o chão na casa varreu, e quando a poeira saiu, a tal moeda apareceu. A candeia é a palavra do nosso único Redentor, porque ela clareia a vida a do mais vil pecador, pois a fé é pelo ouvir e pela palavra do Senhor. Pois a palavra de Deus faz a limpeza geral na vida do pecador, resgatando-o do mal, dando-lhe novo viver e feliz vida espiritual. A mulher procurou a dracma, Jesus procura os caídos, porque ele está chamando os cansados e os oprimidos, e alguns que estão na igreja, mas que precisam ser socorridos. Deus deseja que os perdidos todos sejam logo encontrados, para que não permaneçam eternamente afastados de sua santa presença por viver acomodados. Vimos que nessas parábolas havia coisas extraviadas, mas com busca diligente ambas foram encontradas, e também houve alegria, por isso foram festejadas. Atente para os motivos que cada um celebrou. Aquela ovelha perdida, o bom pastor a achou, bem como a dracma sumida, a tal mulher a encontrou. E caso você, amigo, ache que está perdido, e se de fato estiver no coração arrependido, Jesus hoje te achando, por ele serás remido. E aqui de bônus deixa o Lucas 19:10 que diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido.